Vasco da Gama e Flamengo se enfrentaram no Maracanã, em uma partida que entra para a história do clássico dos milhões, um dos maiores clássicos do mundo. E por quê? Porque o Flamengo conseguiu a sua maior vitória da história sobre o Vasco da Gama. 6-1. O Vegete abriu o placar para o Vasco e depois o Flamengo esgotou o estoque, culminando com um gol histórico. E esse é o detalhe que eu quero abrir esse comentário. O predestinado. Como é que a vida dá voltas, né, gente? Gabigol entrou no jogo. Foi a primeira vez, depois de toda aquela confusão envolvendo camisa do Corinthians e aquelas coisas todas, que ele entrou em campo. Entrou no Maracanã. E o Tite foi extremamente inteligente para colocar o Gabigol no momento certo. Ele coloca o Gabigol quando o Flamengo já estava vencendo o Vasco por 5-1. Então isso ameniza o clima hostil que Gabriel Barbosa poderia receber no Maracanã. Foi uma sacada muito inteligente do Tite. Ele preservou o seu atleta e o colocou na hora exata. E aí, galera? Gabigol entra em campo, se movimenta, já arruma uma confusão aqui com o jogador do Vasco, outra ali, aquela coisa toda, aquele jeito o Gabigol de ser. E ele volta a marcar. Depois de um bom tempo, Gabigol faz um gol que não foi um gol qualquer. O gol dele neste domingo foi um gol histórico. O predestinado apareceu de novo num momento histórico. Ah, por que isso, João Guilherme? Por que, minha gente? O Flamengo já tinha vencido o Vasco da Gama por 5-1, por 5-2. O Flamengo nunca tinha vencido o Vasco por 6 gols de diferença, com uma diferença de 5, né? 6-1, caracterizando o maior placar que o Flamengo já fez no Vasco. E o Gabigol fez exatamente este gol histórico, que dá ao Flamengo a sua maior vitória nessa história incrível entre Vasco da Gama e Flamengo. Ou seja, Gabriel Barbosa, de novo, entra para os livros de história, para os registros e vai para o Museu do Flamengo com mais um item. Ele marcou o gol que confirmou a maior vitória do Flamengo contra o Vasco da Gama.